No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza de coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Feche os teus olhos, fale com o Senhor, peça para Ele falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Senhor, nos ensina, Pai, a planejar o nosso futuro. Meu Deus, e que em todos os nossos planos o Senhor faça parte, meu Deus, de cada um deles. Meu Deus, que nós venhamos a aprender nesta noite a ouvir a Tua voz, Pai, a fazer tudo de acordo com a Tua vontade, a, meu Deus, entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas, e a andarmos, meu Deus, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, Pai, pois o Senhor estará conosco todos os dias. Assim, meu Deus, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Sente-se no seu lugar. Nós já conhecemos um pouco da história de Neemias. Neemias foi um dos reconstrutores de Jerusalém, mas Neemias era copeiro do rei, e o copeiro, ele tinha que servir algo ao rei, as comidas, as bebidas, e naquele dia, naquele mês de Nissan, ele se apresentou diante do rei Artaxerxes, para servir o vinho ao rei. E o copeiro, ele precisava estar sempre alegre. Agora imagine a gente estar sempre alegre em todos os momentos da nossa vida. É possível, irmãos? Nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades. Tem uns estudos que dizem aí, as estatísticas, que a gente passará pela nossa vida por mais ou menos 7 dias tenebrosos na nossa vida. E por mais ou menos 7 anos de dificuldade, de muita dificuldade em toda a vida. Eu não sei se você já passou pelos 7 anos. Talvez você não tenha passado, e eu faço votos que você não precise passar. Mas são as estatísticas. Fala: pastor, eu só passei por um dia tenebroso na minha vida, tenho que esperar 6, outros 6? Não. São estatísticas. Vai ver que tem gente que passa mais, e você passa menos. Pronto, está feito, acabou. Mas não é todo dia que a gente está com um sorriso no rosto, e o sorriso, ele é evidente de uma alegria interna. Não é verdade, irmãos? Às vezes o nosso sorriso está meio amarelado, porque é uma tristeza, porque é uma decepção, algo que nos desagradou, e a gente sorri, mas sorri só com o rosto, mas não convence. E o copeiro, ele estava aqui, Neemias, copeiro, diante do rei,
servindo uma bebida, o vinho ao rei, e ele estava com o semblante dele caído, muito triste. Só que, irmãos, nós precisamos entender que não é como o diaconato, que sempre me serve água, eu louvo a Deus, não apenas por isso, mas eles fazem isso com o maior carinho. Não é isso, não é apenas servir. O rei, ele precisava ter garantia de que aquilo que ele iria consumir era bom, mas não bom apenas em qualidade. Não bom apenas em qualidade, mas que não estivesse contaminado, que não tivesse veneno. Então, quando algum servo estava triste, o rei já ficava esperto e provavelmente já mandava matar, porque estava planejando alguma coisa contra o rei. Então, o rei tinha os seus olheiros que ficavam ali de olho em tudo, os seus conselheiros, para que o rei não viesse a ser envenenado por algum motivo. Então o copeiro, ele tomava da taça do rei, porque não apenas o líquido podia estar envenenado, mas inclusive a taça poderia estar. Olha a responsabilidade. E quando ele foi servir ao rei Artaxerxes, ele estava com o semblante caído, triste. Por isso que quando nós lemos o texto aqui, fala que ele teve medo, muito medo. Mas quando o rei viu que ele estava triste e que ele sentiu muito medo, ele falou que o rei viva para sempre. Ele já declarou ali a vontade dele: eu desejo que o rei viva para sempre. Não tem nada de errado com a sua bebida, rei. Então o rei ali, como era alguém de confiança dele, o rei falou: mas o que está acontecendo? Ele falou: meu rei, eu não tenho como estar diante do Senhor com alegria, porque a terra dos meus parentes, a terra dos meus pais, daqueles que vieram antes de mim, está destruída, está tudo em ruínas lá. Como que eu vou me alegrar, sabendo que as notícias que vêm de lá não são boas? Não é assim na nossa vida, irmãos? Quando nós recebemos uma notícia ruim, uma notícia triste, por mais que esteja todo mundo brincando, esteja um ambiente agradável, o nosso coração fica apertado, e é difícil da gente estar ali, conversando, brincando, se enturmando, porque a nossa preocupação vai estar longe, a nossa cabeça, os nossos pensamentos estarão longe dali. Não é assim, irmãos? É ou não é? A nossa cabeça fica ocupada e a gente não consegue estar naquele momento ali, participando das brincadeiras, participando das conversas. A gente fica meio avoado, meio desligado. E Neemias estava assim. Mas depois que o rei ouviu a declaração de Neemias, houve uma conversa. E então Neemias, ele passa a falar algumas coisas com o rei, passa a pedir coisas para o rei. O rei fala: o que você está me pedindo? Já que você está triste, você está me falando dos problemas, qual é o seu pedido? O que você quer fazer para resolver o problema? Irmãos, nós precisamos saber o que nós precisamos fazer para resolver os problemas. Porque em algum momento, alguém vai falar assim para você: o que eu posso fazer por você? Então você precisa saber quais são as reais necessidades, o que realmente você precisa. E aí, então Neemias apresenta ao rei aqui um prazo para ele poder ir, resolver tudo e voltar. E o prazo para o rei foi um prazo bom. O rei ficou feliz que ele fosse, resolvesse as coisas e voltasse, porque ele ia voltar melhor do que ele estava. Um dia, irmãos, eu trabalhava longe de casa, eu passava a semana toda longe da minha casa, e eu fui falar com o meu chefe. Eu não estava mais produzindo, eu estava bastante improdutivo, trabalhando a semana inteira, estava bastante improdutivo, porque eu chegava cansado na minha casa, eu já chegava esgotado, querendo só dormir, e na segunda-feira tinha que viajar de novo, para pegar a estrada e voltar a trabalhar, e aquilo foi
virando uma rotina tão esgotante, tão desgastante, que eu fui falar com o meu chefe. Eu falei: chefe, eu quero pedir um favor para o senhor. Ele falou: fala Flávio, o que você precisa? Eu falei: eu quero ser demitido. Ele falou: por quê? Eu falei: eu quero voltar para minha casa, eu estou muito triste, eu não estou produzindo o que eu produzia antes, eu não estou conseguindo trabalhar direito, a minha cabeça fica preocupada com a minha casa. E ele falou assim: meu Deus, Flávio, então é isso? Eu falei: por que é isso? Ele falou: porque a gente comentou entre nós que você estava muito improdutivo, e você nunca foi assim. Eu falei: é tristeza, pastor. O meu chefe era pastor também. Eu falei: é tristeza, pastor, é tristeza. Ele falou: puxa vida, e se a gente dá um jeito de melhorar as condições? Eu falei: melhorar como, chefe? Não adianta eu levar mais dinheiro para minha casa. Não é isso. Eu estou longe dos meus filhos. Ele falou: vou dar um jeito, vamos ver o que dá para fazer. Simplesmente esse meu chefe, ele fez algo que dificilmente um chefe faria. Ele falou: Flávio, você não vai mais vir segunda para o trabalho. Você vai começar a trabalhar de terça. Você vai trabalhar terça, quarta e quinta. E você não vai ficar sexta também. Você vai trabalhar 3 dias por semana. Eu falei: tá bom, chefe, e aí? Ele falou: mesmo salário, mesmos benefícios, tudo certinho. 2 dias a mais na semana para você ficar com a sua família, tá bom? Eu falei: tá, pode contar comigo. E aí, irmãos, eu me tornei muito mais produtivo do que eu era antes. Porque algo que me preocupava deixou de me preocupar. Então nós precisamos compreender, Neemias estava tão preocupado, que a cabeça dele não estava ali. Ele não estava fazendo um bom trabalho. Ele não estava conseguindo servir bem ao rei. Mas o rei e ele ali tiveram uma conversa, e a primeira coisa que foi definida foi o prazo. Neemias estipulou um prazo. Fala comigo: um prazo. Quando Neemias foi falar com o rei, na cabeça dele já existia um plano de ação, irmãos. Porque Neemias, além de falar do prazo, ele ainda falou para o rei: rei, olha, se o senhor puder, me dê cartas, para que eu entregue aos governadores nas fronteiras, e eles me permitam passar em paz, para não ter guerra, porque eu vou ter que cruzar algumas terras. E também, se for do agrado do Senhor, me conceda os materiais para eu poder fazer a reforma. Irmãos, olha o tamanho do pedido. E o rei gostou da ideia. O rei deu o prazo, o rei deu as cartas, e o rei deu todo o material que Neemias precisava. Mas, irmãos, e se Neemias não soubesse o que ele iria enfrentar, o tamanho da dificuldade, quanto tempo levaria? E se Neemias não soubesse as dificuldades que ele poderia ter pelo caminho? E se Neemias não soubesse que ele precisava de materiais para fazer toda a obra? Então, irmãos, nós precisamos aprender a planejar. Porque se a gente não planeja, a gente não tem solução. Simplesmente nós vamos levando um dia após o outro, e quando a gente vê, acabou o ano, e entra ano e vai ano, e as coisas não mudam. Tudo continua na mesma. As coisas não evoluem. O nosso coração vai se entristecendo, e as coisas não melhoram. Mas tudo isso foi dado a Neemias. Neemias recebeu tudo o que ele precisava. Ele tinha um plano de ação. Fala comigo: plano de ação. Fala mais forte: plano de ação. É um projeto. Um projeto. Irmãos, ninguém investe em quem não tem projeto. Pensa comigo. Você investiria em quem não tem um plano? Investiria em alguém que fala assim: olha, eu quero abrir um negócio, e eu preciso de 20 mil emprestado, eu preciso de 50 mil emprestado. E você tem esse dinheiro? Ninguém tem. E você tem esse dinheiro. E a pessoa vem te pedir emprestado, e fala assim: eu preciso de 50 mil emprestado para eu poder começar esse negócio. Aí você olha para a cara da pessoa e fala assim: olha, achei você legalzinho, toma aqui o dinheiro. É assim, irmãos, que funciona?
Não é. Quando nós vamos buscar recursos para um empreendimento, para um negócio, nós precisamos apresentar um plano de ação. Ninguém investe em quem não tem um projeto. Ninguém investe. Agora, nós queremos o favor de Deus, nós queremos que Deus nos conduza, nos abençoe, mas simplesmente Deus não sabe o que nós queremos. Ah, mas se Deus me abençoar, tá bom. Opa, maravilha. Com o quê? Conhece a historinha do cara que pediu um carro? Deus, me dá um carro. Deus, eu quero um carro. Eu quero um carro, eu quero um carro. Deus, manda um carro, eu quero um carro. Qualquer carro serve. Manda um carro para mim. E aí um dia ele ganhou um carro de presente, irmãos, uma Brasília toda enferrujada. E ele falou: Deus, que negócio é esse aqui? Deus falou para ele: mas você não estava pedindo um carro? É um carro. Irmãos, nós precisamos ser inteligentes. Nós servimos a um Deus inteligente, irmãos. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Então eu preciso ser inteligente. Eu preciso fazer um plano, um projeto, um planejamento. Ninguém é capaz de seguir e ter sucesso em algo se não planejar. Então, eu preciso planejar. E se eu planejar, Deus abençoa. Fala comigo: se eu planejar, Deus me abençoa. Abra sua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21. Versículo 5. Provérbios 21, 5. Diz assim: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva ao quê? À pobreza. Os planos de quem é esforçado o conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então, plano de quem é esforçado é projeto. Foi colocado no papel, foi planejado, foi pensado, foi calculado. O plano do esforçado conduz ele ao sucesso, à fartura. Então, se nós queremos alcançar algo, nós precisamos planejar. E quando você planejar, Deus vai te abençoar. Quando você planejar, Deus vai te abençoar. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa saber onde você quer chegar. Primeiro, precisa saber onde você quer chegar. Porque senão, irmãos, qualquer oferta está valendo. Qualquer proposta vale. Se você não tem um rumo, irmãos, qualquer um te empurra para qualquer lado. Nós precisamos ter um rumo, saber onde nós queremos chegar, o que nós queremos alcançar. Faça planos. Fala para quem está do seu lado: faça planos. Você precisa saber no que você está se metendo. Você vai fazer algo. Ah, eu vou construir uma casa. Maravilha. E aí, como é que faz? Tem que fazer um projeto. Tem ou não tem? Quem já começou a construir sem projeto? Só eu, pecador? Sabe que quando a gente começa a fazer algo sem projetar, sem planejar, a obra não anda. As coisas vão parando pelo meio do caminho, porque a gente não planejou, a gente não pesquisou, a gente não escreveu, não colocou no papel. E não tem como as coisas darem certo, irmãos, se a gente não colocar no papel, se a gente não fizer um projeto. Ah, mas Deus conhece os sonhos do meu coração. Mas que sonho, irmãos? Se você não conseguiu nem colocar no papel, não conseguiu escrever numa folhinha ainda, num bilhete para colar na porta da geladeira, será que é sonho ou é só um devaneio? Nós precisamos sonhar, irmãos. Se você sonhar, Deus pode te fazer alcançar. Aleluia. Lucas capítulo 14, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 em diante, diz assim:
Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar os que contra ele vêm com 20.000? Irmãos, se nós não planejarmos, se nós não projetarmos, não tem como Deus abençoar. Tem gente que sai apressado, como nós lemos em Provérbios, não planeja, não projeta, não põe no papel, não faz um plano de trabalho, não se planeja, não se programa, só sai atropelando tudo, fala: não, eu vou fazer e tem que ser assim, e eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa, tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo. Mas de onde saiu tudo isso? Não, está na minha cabeça. Na cabeça, irmãos, as coisas não funcionam não. Não funciona, não dá certo, não é assim. Precisa escrever um projeto. Fala comigo: escrever um projeto. E o tema da mensagem é planejando o futuro. Se eu vou planejar o meu futuro, eu vou escrever aquilo que eu quero alcançar no futuro. Se eu vou planejar a minha vida, eu vou escrever aquilo que eu desejo alcançar na minha vida. Quem tem sonhos? Levanta a mão. Glória a Deus. Você já colocou no papel? Não precisa levantar a mão. Você já colocou no papel? Você já escreveu? Você já programou? Você já pegou um rascunho e começou a escrever? Fez uma pesquisa na internet para ver quanto vai custar isso? Quanto tempo você vai ter que gastar? Quantos recursos? O que você vai ter que empreender de recurso aí, nesse seu sonho? Qual é a dedicação que você vai ter que fazer? Irmãos, comece a escrever, comece a projetar, comece a colocar no papel detalhe por detalhe. Sabe por quê? Quando você menos esperar, Deus está acrescentando. Quando você menos esperar, as portas vão se abrir. Quando você menos esperar, as coisas começam a acontecer, irmãos. Começam a acontecer. Eu estava vendo a história de um ator famoso de Hollywood hoje, mas que não era ninguém há uns 20 e poucos anos atrás. E ele e o irmão dele, filhos de um pai, um cara rigoroso, e ele apresentou uma parede de pedras. Sabe essas pedras de rua? Aqui não tem, mas tem cidades mais antigas que tem essas pedras de rua. E aquele muro foi feito com essas pedras. Só que aquela família não tinha dinheiro para construir o muro. Então como é que foi feito? O pai comprou a primeira pedra, fez a massinha e colocou lá, esticou a linha, marcou nos lugares e colocou a pedra ali. E os filhos falaram assim: pai, mas que negócio é esse aí? Só tem uma pedra, como é que o senhor vai fazer esse muro? Ele falou: o muro é feito uma pedra de cada vez. Fala para quem está do seu lado: o muro é feito uma pedra de cada vez. Está lá o murão da casa, lindo, 3, 4 metros de altura, mais, acho que uns 10 metros, uma pedra de cada vez. Conforme Deus ia dando condições, eles compravam uma pedra, comprava 2, comprava 3 e assentava. E aconteceu, ficou pronto. Quanto tempo levou, irmãos, para fazer aquele muro? Não sei, levou um bom tempo, mas aconteceu. E agora, e se não tivesse um projeto? E se ele não tivesse esticado a linha? Se ele não tivesse marcado, como é que seria feito o muro? Sairia um muro pelo menos? Ou ia sair um monte de pedra empilhada? Irmãos, tudo que nós planejarmos, debaixo da bênção de Deus, Ele nos dá a vitória. Abra sua Bíblia em Tiago, lá no finalzinho, Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e ficaremos ricos, teremos lucros.
Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É daqui que surgiu: se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, eu vou conquistar tal coisa. Irmãos, nós precisamos fazer planos. Pastor, mas o texto que o senhor leu aí está falando que eu não sei o dia de amanhã. Alguém sabe o dia de amanhã aqui, irmãos? Alguns podem dizer assim: não, mas amanhã eu vou acordar cedo, eu vou acordar a tal hora, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar, eu vou fazer aquilo, eu vou chegar em casa a tal hora e tal. Se Deus quiser, amém. E se Deus não quiser? Ele não quis, pronto, acabou. Nós não falamos aqui antes que Ele é Senhor das nossas vidas, nós pertencemos a Ele? Isso na nossa vida pertence a Ele, é Ele que manda. Nós somos propriedade dEle, é Ele que manda. Mas você percebe que dia após dia, mesmo você não sabendo o dia de amanhã, você coloca o seu despertador para tocar? Você não sabe se você está vivo, vai estar vivo amanhã, mas você põe o seu despertador para tocar. Por quê? Você crê que amanhã você está vivo, é ou não é? E eu faço votos que todos continuem muito vivos amanhã, e depois de amanhã, e depois. Ninguém quer morrer, irmãos. Então nós precisamos fazer planos. Mas se Jesus voltar? Se Jesus voltar, voltou. Vai ficar o papel do plano aí para quem quiser copiar. Quem quiser pegar meus projetos, pode pegar à vontade, não tem problema não. O que eu quero é estar na glória. Irmãos, projete a sua vida, sonhe, mas sonhe alto, porque o Deus que você serve é um Deus grande. É um Deus grande. Aleluia. Maílson, vem cá um pouquinho. O Maílson, ele estava me falando a respeito do projeto de vida. O Maílson fez o projeto de vida dele de 2023 para 2024. Você colocou, cadê o microfone para mim, por favor? Você colocou no projeto lá que você queria ter mais um filho. Sim. Queria ter mais um filho. E você colocou outras coisas no projeto. O Maílson estava falando para mim aqui. E aí ele falou: pastor, de manhã, né? Pastor, tudo o que eu coloquei no meu projeto de vida aconteceu. Foi assim ou não foi? Sim. Irmãos, é o seguinte, eu até comentei com o pastor e falei porque Deus, Ele me surpreendeu. Tipo, o que eu pedi, planejei para conquistar em um ano, eu peguei o projeto de vida e fui folheando. Em 6 meses eu já tinha conquistado tudo que eu tinha pedido para Deus, que foi retornar ao trabalho, né? Que o pessoal que me conhece sabe, eu tinha sofrido um acidente. Aí eu falei: Senhor, eu quero voltar a trabalhar, quero ser curado, né? Fui curado. Além disso, pedi o bebê. Acho que em março, amor, foi mais ou menos que você engravidou? Então, antes do meio do ano já, as duas coisas que eu tinha pedido, Deus já E Deus foi te atendendo. Foi me atendendo. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus. Perceba, irmãos. Se você E aí o Maílson falou algo para mim. Ele falou: pastor, eu acho que eu bobiei nessa. Pastor. É o jeito dele falar. Eu devia ter pedido coisa maior, devia ter pedido mais coisa, porque Deus estava abençoando. Eu acho que eu pedi pouco, pastor. Eu falei: então pede mais agora. Faz um novo projeto e pede coisa maior. Irmãos, ele pediu e Deus atendeu. Deus fez. Por quê? Foi projetado, foi planejado, foi colocado no papel. E isso, irmãos, tem um grande efeito no mundo espiritual. Nós estamos, na semana que vem, todos vão receber o projeto de vida para 2025. A gente vai entregar o projeto de vida aqui, e nós já vamos começar a orar a partir de domingo que vem. Então, no seu projeto de vida,
você vai fazer duas coisas. Você vai orar primeiro, e depois, para cada área da sua vida, você vai escrever ali o que você deseja alcançar, o que você sonha para aquela área na sua vida, o que você almeja para aquele assunto. Irmãos, sonhe, projete. Pastor, só escrever no papel? Irmãos, mas só que tudo que você puder fazer para você se lembrar todos os dias, faça. Coloque num lugar em que você vai poder ter acesso, que você vai olhar e você vai se lembrar dos seus projetos, daquilo que você sonhou, e vá vendo Deus indo te abençoando, vá vendo Deus cuidando de tudo. Mas olha só, Neemias, abra lá novamente, Neemias capítulo 2, Neemias capítulo 2, versículo 11, a partir do versículo 11, olha só o relato de Neemias. Então, cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Olha o que Neemias fez. Chegou na cidade, se estabeleceu, esperou 3 dias, falou: deixa baixar a poeira que eu cheguei, que tem uma pessoa nova na cidade, uma equipe diferente na cidade. E ele pega à noite alguns dos homens que estavam com ele e sai para andar, para olhar as muralhas. Só que no texto nós lemos que havia lugares em que os animais não conseguiam passar, de tanta destruição que tinha. Neemias foi rodear a cidade para ver o que poderia ser feito, irmãos. Qual é o seu plano? Ah, pastor, eu sonho em comprar uma casa. Qual é a casa? Você já foi lá? Já viu? Já conheceu? Já passou na frente? Já olhou? Já orou a Deus? Já. Você já inspecionou? Viu como é que é lá? Já sonhou? Já se viu lá dentro? Neemias tinha um prazo que ele tinha passado para o rei, irmãos, e ele precisava cumprir. E ele viu que a obra era gigantesca. Era algo muito grande que precisava ser feito. Mas aí então, irmãos, quando nós rodeamos, quando nós inspecionamos, quando nós verificamos, Deus nos dá estratégias. Fala comigo, estratégias. Deus dá estratégias, irmãos. Neemias, depois disso, ele foi visitando as casas, porque os muros eram parte das casas em volta da cidade. Então, cada proprietário estava ali com os seus muros destruídos. Então Neemias foi visitando um por um e levantando todo mundo para trabalhar. E todos aceitaram reconstruir os muros, porque eram suas próprias casas também. E em 52 dias, toda a obra foi completada, irmãos. 52 dias, uma obra gigantesca finalizada, em tempo recorde. Quanto tempo será que leva para Deus fazer o seu sonho se realizar? Em quanto tempo você acha que aquilo que você considera muito grande ou impossível, leva para Deus fazer na sua vida? Eu estava falando com o grupo da liderança pela manhã, e eu falei: sonhe alto, coloque no papel um projeto que você acha que é impossível, que você apresenta diante de Deus e fala assim: Deus, nem se eu trabalhasse 500 anos, eu seria capaz de alcançar isso. Mas se o Senhor deseja, o Senhor pode me dar os meios para eu alcançar, ou o Senhor pode dar a estrada que eu tenho que trilhar para alcançar, ou o Senhor pode fazer acontecer. Abra sua Bíblia lá em Jó, um livro para frente, capítulo 22, versículo 28. Jó 22, 28, diz assim:
Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Se você projetar algo, mas precisa projetar, irmãos, precisa colocar no papel, você precisa escrever tudo. Você precisa saber qual é o tempo que vai levar, qual é o recurso que precisa ser despendido para isso. Se você projetar algo, ser-te-á firme, será algo firme para você, será algo sólido que você vai alcançar, e a luz brilhará nos seus caminhos. O que é isso? Deus, Ele vai colocar luz diante de você, Deus vai fazer a luz dele brilhar no seu caminho, e as portas vão se abrindo, as pessoas vão se voltando para você, os projetos vão se voltando para que o seu projeto, ele venha a ser concretizado. Então planeje, projete, coloque no papel, escreva aquilo que você quer alcançar, e você vai ver que Deus vai abençoar os seus caminhos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, fique de pé no seu lugar. Pastor, eu não sei fazer um projeto. Põe no papel, começa. Pede ajuda. Pede ajuda para alguém. Se quiser eu te ajudo, a gente te ajuda a você escrever o seu projeto. Mas do jeito que você quiser escrever. Coloque no papel. Fala para quem está do seu lado, coloca no papel. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Fale com Deus, feche os teus olhos. Fala, Senhor, eu quero projetar, eu quero planejar. Fala, Senhor, eu quero sair da mesmice. Eu quero voar mais alto. Eu quero alcançar coisas novas, desafios maiores. Vai falando com Deus. Vai falando com o Senhor. Oh Deus amado, eu oro, meu Deus, pelo teu povo, a tua igreja, os teus filhos, por cada um de nós. E meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja, meu Deus, nos direcionando em cada projeto, em cada plano, em cada sonho, para que, meu Deus, a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas, para que, meu Deus, nós possamos sonhar conforme aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Que a vontade do Senhor seja feita nas nossas vidas e através de nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, os planos, abençoa, meu Deus, os propósitos, abençoa, meu Deus, tudo aquilo que os teus filhos colocarão, meu Deus, no papel e diante do Senhor, apresentarão ao Senhor, ó Pai, em oração. Oh Pai amado, que se cumpra na vida de cada um dos meus irmãos, cada sonho, cada projeto, em nome de Jesus, assim eu oro, abençoando a cada um dos teus filhos, e te agradeço, meu Deus, porque o Senhor pode e o Senhor realiza sonhos, aleluia, glória a Deus.